Eu completei 2 anos investindo no fundo imobiliário VGHF11. Aqui embaixo de mim vocês conseguem ver o gráfico de dividendos que eu já recebi desse fundo imobiliário. Esse que é o fundo que já se envolveu em algumas situações polêmicas, e o VGHF também acaba chamando a atenção de muitos investidores, porque é um fundo imobiliário de base 10, que são aqueles fundos conhecidos por terem suas cotações ali próximo da casa dos R$10, e hoje ele está bem abaixo disso, tá custando um pouco menos até de R$8, então tá com um desconto bem relevante, tem seus riscos, então a gente tem que tomar bastante cuidado antes de investir em qualquer fundo imobiliário. E além desse preço de cota bem interessante, outra coisa que chama a atenção dos investidores também é o dividendo que esse fundo paga, né, que é um dividendo bem bacana. Com isso, muita gente acaba se perguntando, será que vale ou não a pena investir no VGHF11? Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar o meu resultado com esse fundo, quanto que eu já recebi em dividendo, quanto que eu já investi nele, quantas cotas, se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro e se valeu a pena nesse período de 2 anos colocar o meu dinheiro no VGHF11. E já quero chamar a sua atenção para uma coisa, cara, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? No final desse vídeo eu vou dizer o que eu achei do fundo, o que eu estou achando desse tempo que eu estou investindo nele. Eu recomendo que você não pegue essas palavras que eu vou falar aqui hoje e use como uma forma de tomar decisão de investimento. Se você quer investir no fundo, abre os relatórios, faz uma análise, ou se você pode, paga alguma casa de análise para te indicar compra ou venda de algum ativo, ou para montar uma carteira de investimento para você, tá? Não vai pegando diquinha de YouTube, vamos dizer assim, né? Para montar a sua carteira de investimento, porque você pode se dar muito mal. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco dos dividendos, um pouco de tudo que está acontecendo com esse fundo na minha carteira. E falando de dividendo, eu quero aproveitar e dizer para você que você tem que tomar muito cuidado quando você for investir em fundo imobiliário e não olhar somente o dividendo, porque nesse momento o dividendo dele está bem gordo, mas é porque a cotação dele está bem amassada e algumas coisas estão contribuindo para essa cotação dele estar bem amassada por ele ter caído tanto nesses últimos meses. Então nunca invista num fundo imobiliário olhando somente o dividendo. Outra coisa que é bem importante é, antes de investir no fundo, você tem que entender a estratégia do gestor. No caso do VGHF, ele é um fundo de papel, então ele não vai ter os imóveis na carteira dele, ele não vai ter os imóveis no poder dele. É um fundo que investe em dívida, ele empresta dinheiro para o segmento imobiliário, recebe esse dinheiro de volta com juros e com esses juros ele paga dividendo para os seus cotistas. Então você tem que entender o que o gestor pensa para o futuro do fundo, entrar no relatório e saber onde é que ele investe, onde é que ele está colocando o dinheiro do fundo, para depois você não entrar e achar que o dividendo é muito pouco, que o risco é muito alto para pouco rendimento. Então você pode acabar ficando frustrado com o seu investimento. Então, antes de investir, entenda a estratégia do gestor. Então, depois de dar esses pequenos avisos, deixa eu entrar aqui no site do Status Invest para mostrar para vocês os dividendos desse fundo imobiliário que vem me pagando aqui, ó, desde 12 do mês 12 de 2022 até hoje que eu tenho esse fundo em carteira. Comecei a investir nele um pouquinho antes, porém, o primeiro mês que eu investi, eu nem recebi dividendo. Eu comprei e logo vendi 5 cotinhas, que eu não tinha certeza ainda se eu queria esse fundo em carteira, depois que eu tomei a decisão de comprar e manter esse fundo. Então, como vocês podem ver, eu comecei recebendo R$19,20 desse fundo, depois eu caí um pouquinho para 18, 20, 70, então um dividendo que oscila bastante, né? 21, e fui todo mês sempre comprando mais um cadinho, o dividendo sempre dando aquela oscilada, mas sempre com o tempo o dividendo vai crescendo. Nesse mês acabou caindo um pouquinho porque eu acabei vendendo algumas cotas com um pouquinho de ganho para alocar uma oportunidade melhor que estava nesse momento, porém eu voltei a comprar novamente, o dividendo continua sempre crescendo meus números de cotas também. Podem ver que todos os meses, nenhum mês ele ficou sem me pagar dividendo. Então você pode ficar tranquilo que o fundo imobiliário, quando o gestor tem uma estratégia um pouco mais segura, quando não é um fundo de altíssimo risco, como um caso de um HCTR, TORD11, VSLH, ele não vai deixar de te pagar dividendo, tá? Mas você tem que analisar o fundo antes de colocar em carteira. Então pode ver que todos esses meses o VGHF me pagou rendimento, e eu vou mostrar para vocês aqui um pouco mais abaixo quanto é que ele me pagou. Podem ver aqui, ó, o fundo me pagou em todo esse período que eu venho investindo nele R$ 803,84 em dividendo, que é um dividendo bem bacana, né? Bem interessante, estou quase chegando aos R$1.000 em dividendos aqui com o VGHF11, olha que top. Então vamos conhecer um pouquinho desse fundo, deixa eu entrar aqui mostrar para vocês algumas informações bacanas desse fundo, que está hoje cotado a R$ 7,73. Tem um dividend yield dos últimos 12 meses de 14,45%, mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Como eu falei, a cotação dele está bem espremida, bem amassada, ó. Ele vem nos últimos 12 meses caindo quase 15%. Então tem algumas situações aí que está levando essa cotação dele a ficar bem amassada, bem abatida, assim, sofrer bastante nesses meses. Como a gente pode observar, o número de cotistas dele voltou a subir, ó. Hoje tem 412 mil cotistas, quase 413 mil. Ele tem um PVP de 0,84, que quer dizer que ele está hoje
com relação ao preço da cota dele e o valor patrimonial, que é de R$ 8,92, então a gente tem uma relação de desconto aqui de 13%. O que você está pagando hoje na cota com relação ao preço que ele deveria estar valendo, né? Que seria o preço justo dele. Né? A liquidez do fundo, bacana, mais de 4,5 milhões de reais todos os dias. Liquidez que é a facilidade de você conseguir negociar as cotas dele, né? Comprar e vender. Então tem mais de 4 milhões de reais de cota de VGHF sendo negociados aí todos os dias. E ele tem uma pequena participação no IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários. O dividendo que ele pagou no último mês foi de 8 centavos, então isso daí contribuiu para uma queda ainda maior também nas cotações, né? Além das situações que esse fundo vem enfrentando de alguns meses para cá. A gente pode ver que esse fundo vem pagando, veio no começo do ano pagando aí seus 10, 11 centavos, aí começou a cair para 8, 9, se manteve em 9, agora pagou 8 centavos, então isso ajuda a cotação a cair, né? Vamos dar uma olhada no relatório do fundo e entender onde é que esse fundo investe. Antes de você colocar seu dinheiro nele, você tem que saber disso, né? Então, como a gente pode observar, o fundo encerrou aqui no último mês, que esse relatório é referente ao mês de setembro, com 98,6% do seu patrimônio investido, um total de 146 ativos, então uma carteira bem diversificada, bem interessante, né? A gente pode ver que esse fundo tem alguns problemas, como eu falei com vocês, de inadimplência, tá vendo só? Inadimplência são inquilinos que deixaram de pagar o que deviam, como CRI Siena, que representa 1,7% dos ativos, e outros CRIs aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso antes de investir, tem que saber o que está acontecendo dentro do fundo. A carteira do fundo, como eu falei com vocês, é uma carteira bem diversificada. O maior ativo hoje, que é o VEGRI, que é um fundo da própria casa, isso daqui teve um problema grande, a galera chiou muito por causa disso. Hoje representa 3,15% do PL. O patrimônio do fundo está alocado da seguinte forma, 55,1% hoje em CRIs, ativos líquidos, que são fundo imobiliário e ações, 33,4%, e 11,5% em ativos ilíquidos, que são alguns fundos imobiliários, SPE e FDIC. Na parte por estratégia e por ativo, a gente vê que 54% da carteira dele hoje está em CRIs. Cota de fundo imobiliário hoje são 39% do PL do fundo. Tá uma parte bem grande assim, porque quem lembra, né, ele incorporou o fundo imobiliário MGFF para dentro do VGHF11 e acabou ficando com uma participação muito grande em cota de fundo imobiliário, mas aos poucos ele vai se desfazendo dessas cotas. 5,6% hoje estão aqui em SPS, que são sociedade de propósito específico, FDIC hoje 1,1% e ações bem pequenininha aí, 0,3%, uma participação bem pequena de ações aí na carteira do fundo. Como a gente pode ver na alocação aqui, por indexadores na parte de CRIs da carteira, né? A gente vê que 33,6% do CRIs são indexados ao IPCA apenas com variação positiva com compensação hoje 2,1%, IPCA somente 20,9% e os ativos indexados ao CDI 43,4%. Com o CDI voltando a subir, eles aumentaram um pouquinho a exposição em CDI novamente, né? E aqui são os segmentos que ele investe: residencial, pulverizado, hotel, escritório, BTS, shopping, infraestrutura, logística e hospital. Aqui, no caso, são segmentos dos CRIs da carteira dele, tá? Então é assim que o VGHF investe o dinheiro do cotista hoje. Então isso aqui é muito importante você saber antes de colocar o seu dinheiro no fundo, né? Então agora vamos para o que interessa. Quanto que eu investi, quanto eu estou ganhando, quanto eu estou perdendo com esse fundo imobiliário. Vou mostrar hoje para vocês aqui na planilha que eu fiz aqui no Google Sheets, uma parada bem interessante. Então fiquem atentos aí que agora a brincadeira começa, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, para mim, se valeu a pena ou não manter esse fundo em carteira. Então vamos lá. Começando aqui do início, tá? Quanto foi que eu investi nesse fundo imobiliário hoje? Quanto de dinheiro que eu coloquei nesse fundo? Esse aqui é o total que eu tenho investido nele, tá? R$ 6.175,55, são 670 cotas que eu tenho desse fundo imobiliário. Pulando essas duas etapas aqui, eu quero vir mostrar para vocês isso aqui. Eu recebi em dividendos R$ 803,84 e eu tive algumas vendas com um lucro aqui nesse período de R$ 169,66. Não paguei imposto porque eu tinha prejuízo, eu compensei esse lucro com o prejuízo que eu tinha, abati o prejuízo nesse lucro e acabei ficando no 0 a 0, não precisei pagar imposto. Então vamos lá, eu investi isso tudo aqui nesse fundo imobiliário, porém eu recebi de dividendo 803 e pouquinho e tive aqui 170 praticamente de lucro com venda, que eu coloquei tudo de volta aqui no VGHF11. Então o que eu posso fazer? Posso pegar o valor que eu investi e tirar isso daqui, né? Então do meu bolso eu investi R$ 5.202,05 no VGHF11. Então sabendo disso,
Isso aqui é importante falar. Por quê? O meu saldo atual é isso daqui mais o que eu estou perdendo com a desvalorização. Meu saldo atual do VGHF é de R$ 5.185,80, considerando a cotação atual, tá? Aqui a cotação está sempre atualizada, porque eu coloquei aqui a fórmula para pegar a cotação do momento. Então, sabendo que eu tenho isso aqui hoje e eu investi o 6.175, eu estou perdendo nesse momento com o VGHF11, deixa eu mudar aqui a cor do quadrado, tá? Estou perdendo hoje 16,03%, ou falando em dinheiro, em reais, estou perdendo R$ 989 nesse fundo imobiliário com a desvalorização das cotas. Porém, se eu colocar o dividendo que eu recebi, eu estou perdendo somente 0,31%, considerando o dividendo e o ganho de capital que eu tive, né? Porque eu peguei isso aqui tudo e coloquei de volta, reinvesti em mais cotas. Então eu tenho que considerar isso aqui também. Então a minha perda hoje é de 0,31% ou R$ 16,25 somente. Mas como assim, Barreto? Você só está perdendo R$ 16,25 se a diferença aqui do valor investido para o saldo atual é tão grande desse jeito? Cara, quando você investe em fundo imobiliário, uma coisa que você tem que entender: é obrigatório você considerar o investimento que você fez, mais o dividendo que você recebeu e reinvestiu. A não ser que você não está reinvestindo os dividendos, você está pegando dividendo e gastando. Mas se você está pegando o dividendo que você recebe e colocando aqui de volta no investimento, você tem que considerar esse investimento, esse dividendo, na sua rentabilidade. Então a minha rentabilidade hoje, considerando somente o preço de cota, quanto que eu paguei nas cotas e quanto que eu tenho hoje, considerando a desvalorização que ele caiu, é uma rentabilidade de menos 16%. Porém, se eu considerar o que eu ganhei com dividendo e a venda com lucro, tirar isso do valor que eu investi, vai ficar no meu bolso R$ 5.200, e se eu diminuir de 5.185, vai dar uma diferença de 0,31% ou somente R$ 16. Então, considerando o que eu tirei do meu bolso, tá? Aqui é o que eu tirei do meu bolso. Por isso que só dá essa diferença pequena. Porém, aqui tem mais quase R$ 1.000 também de dividendo recebido, mais a venda com lucro que eu fiz, que eu coloquei de volta aqui no VGHF. Então, se você não considera isso, você está fazendo as suas contas aí de forma errada. Você está olhando a rentabilidade da sua carteira de forma errada. A sua rentabilidade com fundo imobiliário tem que considerar o dividendo recebido, senão nunca vai bater a sua conta. Você vai estar sempre achando que você está perdendo muito dinheiro, porque você vê a desvalorização da sua cota, mas você não considera o dividendo que você recebeu e reinvestiu. Aí você pode estar pensando, beleza, você está falando isso só para poder amenizar as perdas que você está tendo e tal. Preste atenção. Nesse momento de baixa, para mim é oportunidade, porque eu continuo comprando todos os meses, o dividendo que eu recebo eu continuo reinvestindo nele. E nesse preço que está, é impossível não comprar cotas desse fundo hoje, né? Para mim, na minha visão. Então eu estou sempre reinvestindo e quando eu posso eu coloco ainda mais um dinheirinho em cotas do VGHF11 para sempre aumentar minha posição, diminuir meu preço médio e sempre melhorar os ganhos que eu estou tendo com esse fundo imobiliário. Então, para mim, quando você escolhe um fundo imobiliário sabendo dos riscos desse fundo, do potencial de retorno que ele pode ter para você, tal, conhecendo tudo que está acontecendo com esse fundo, então você deve saber quando ele está em baixa, quando ele caiu muito, sim, ou pode ser uma oportunidade de você comprar mais cotas dele, né? A não ser quando você investe em um fundo sem saber nada, como foi o meu caso no HCTR11, que eu não entendia nada do que estava acontecendo e simplesmente botei meu dinheiro no HCTR por causa do dividendo que ele pagava. Foi no primeiro mês que eu comecei a investir, eu já comprei cota do HCTR11. Então, eu não sabia nada, sabia 0,0 de mercado financeiro de fundo imobiliário. E mesmo assim eu coloquei meu dinheiro ali, porque eu só olhei o dividendo, eu não entendia nada que acontecia dentro daquele fundo. Então é uma situação totalmente diferente. Já o VGHF, eu já entendo o que acontece aqui, eu entendo a estratégia do gestor, eu estou disposto a manter esse fundo em carteira, mesmo sabendo que agora o dividendo dele cai um pouquinho, que a cota está bem amassada por conta de alguns problemas que aconteceram. Mas, para mim, ainda faz sentido manter esse fundo em carteira. Então é isso que para mim está importando, tá? Então, se você tem essa convicção, analisou o fundo, entendeu a estratégia do gestor, se você ver e achar que é oportunidade, é interessante você comprar para você baixar o seu preço e também para você aproveitar, porque é desconto, cara, é desconto que está acontecendo. Então você pode comprar mais cotas colocando o mesmo dinheiro. Por exemplo, com R$ 1.000 hoje você compra bem mais de 100 cotas. Coisa que quando eu comecei eu comprava até menos de 100, porque as primeiras cotas que eu comprei eu paguei um pouquinho mais de R$10. Então olha só que diferença. Bom, então a dica é essa. Fica atento quando você investe em fundo imobiliário. Se você não está vivendo ainda do rendimento, reinveste tudo que você recebe. Se você já vive do rendimento, deixa uma partezinha para você reinvestir, para você repor a inflação, vamos dizer assim, né? Para você não perder o seu poder de compra, para você estar sempre aumentando a sua renda, porque se você gastar tudo, consequentemente a sua carteira não cresce e o dividendo vai estar sempre oscilando, porque todo mês fundo imobiliário oscila dividendo também, né? Então a gente tem sempre que pegar uma parte do dividendo e sempre reinvestir. Bom,
vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Valeu, é nóis, fui!